Salve, rapaziada! Vamos ver aqui, né, como foi a entrevista do Tite após a grande vitória do Flamengo por 1-0 sobre a equipe do Vasco da Gama. Então, eu já peço a vocês, né, a ajuda de vocês, que se inscrevam aqui no nosso canal Mengão News Oficial, deixa o seu like no vídeo que é muito importante, beleza? Então, se inscreve também aí muito no canal para nos ajudar a bater a meta dos 18 mil inscritos. E bora ver aqui, né, o que o Tite falou nessa coletiva, né, nessa entrevista, depois da vitória do Flamengo por 1-0 sobre o Vasco da Gama. Boa noite aqui, Caio Mota, Globo Esporte. Ainda um pouco nisso de atmosfera, de sensações, você pareceu ali muito focado, centrado, contido por conta do jogo, por tudo que o jogo demanda. Eu queria te perguntar, quando você deitar hoje, qual imagem, qual coisa sensorial, qual sensação que você vai guardar fora do futebol, mas de ter vivido uma estreia pelo Flamengo no Maracanã. E também aproveitar o Fábio aqui, já que aí queria que o Fábio falasse um pouco sobre um tema que gera muita curiosidade, que é o Rodrigo Caio. Que tipo de avaliação você já fez sobre o Rodrigo, depois que você chegou? O que esperar do Rodrigo? Fala da parte física dele. Obrigado aos dois, parabéns pela vitória. Começa o Fábio, depois eu. Nós chegamos aqui há aproximadamente 15 dias, quase 20 já, e o Rodrigo tem treinado muito bem, muito bem. Está totalmente recuperado, por isso que ele está no banco de reservas. Ele está apto a jogar, ele vem treinando, faz tudo o que todos os atletas fazem, e ele é um atleta na palavra mesmo, né? Ele não é um jogador de futebol, ele é um atleta de futebol, merecedor de jogar, né? O Tite vai decidir a hora, mas com certeza ele nos deixa muito feliz pelo empenho dele e pela saúde que agora ele tem, com certeza. Vocês viram que a pressão não é só de vocês, como atleta, agora ele me botou pressão para escalar também, né? Vocês viram como é que é? Se fosse eu já colocava, mas ele... Olha lá. Eu queria colocar mais que 11, pelo trabalho todo desenvolvido. A atmosfera, eu não sei te responder agora. Talvez quando eu chego em casa e com a minha família eu consiga ainda ver todo o envolvimento emocional. A gente fica muito focado no jogo, tenta abstrair tudo que está fora, sabe que tem as coisas que estão fora, tá? Mas o jogo foi muito intenso. O Vasco estrategicamente botou muita velocidade, muita intensidade no jogo. Nós com um dia menos de recuperação, e isso conta muito. Uma equipe do Vasco já estruturada, fez os primeiros 15 minutos acelerados, depois se assentou e nós criando oportunidade, aí terminou melhor o primeiro tempo, voltou de novo acelerado, e aí nós construímos, e aí os homens de frente, porque o desgaste do jogo anterior, ele se fez evidente a necessidade de trocas, e aqueles que entraram entrando bem, dando resposta. Então, vai ficar aí um misto aí de análise e de emoção. Tite, aqui à sua frente. Marcos Coelho, Rádio Tupi, boa noite. Nós vimos hoje no jogo um dilema que muitos treinadores encararam e você está encarando também. E aí acabou acontecendo durante o jogo. Você saca o Pedro e promove a entrada do Gabigol, ele exercendo uma função ali mais pela esquerda, até participando do gol dessa forma. Queria que você falasse sobre isso, sobre você aumentar a competitividade, algo que você falou na sua apresentação. E hoje nós vimos um substituindo o outro, e esse outro que entrou tendo uma participação em um lance de gol, algo que há algum tempo já não acontecia em jogos do Flamengo, e o quão importante é você ter essa competitividade, não só no ataque, mas em outros setores do campo também. Obrigado. O Fábio fala um pouquinho daquilo que se caracterizou do jogo, de lá dos homens de frente. Eles podem te dar e depois eu vou associar a resposta dela. O grande desafio da fisiologia, do exercício aplicado ao futebol, num calendário congestionado como o nosso está agora, primeiro é fazer o diagnóstico de quão desgastante foi o jogo para o atleta. E o jogo do Cruzeiro nos mostrou que os atletas do meio para frente foram os que desgastaram mais. Bruno Henrique, Pedro. Então, esses atletas tiveram um grande desgaste e a gente sabia já que tinha a previsão, entre aspas, que eles poderiam sentir o jogo. E aí a importância de ter um elenco qualificado como o Flamengo tem. Associando agora a resposta, quando tem um jogador são características diferentes. Quando tem um jogador de movimentação, daqui a pouco o ritmo que ele acelerado no início, ele vai caindo e o jogo fica um jogo mais jogado. E ele também proporcionou ao Gabriel essas movimentações dele de atacar espaço, como nós treinamos, e fazer essa jogada, porque entra flash, mas entra com a cabeça boa também. Se o atleta não estiver bem preparado com a cabeça boa, tu entra sem o mesmo nível, sem a mesma condição.
Então, os que entraram trouxeram esse componente. E como é bom e como é importante a equipe, mais do que tu ter peças de reposição imobilizada e treinada para executar a função, que foi o caso do Gabi. Com a necessidade do jogo, daqui a pouco ela se mostra. Perdeu bola aérea, mas ganhou movimentação. Ganhou jogada de aproximação. Aqui, Tite. Gustavo Henrique. Satisfação em te reencontrar, te ver bem no comando do Flamengo. 2 perguntas para o Fábio, com a avaliação que você faz sobre o Arrascaeta, que é um jogador que joga muito, porque joga seleção, joga aqui. Então, é sempre um dilema da recuperação, como é que está, às vezes cansado. E para o Tite, mas quanto tempo você acredita que o Flamengo possa estar com a tua cara? Quanto ao Arrascaeta, nós monitoramos o Arrascaeta dentro da seleção uruguaia. A seleção uruguaia gentilmente nos passou tudo que ele fez lá, quanto ele voou, os trajetos que ele fez, os treinos dele, volume, intensidade dos seus treinos. Então, nós tínhamos tudo na mão. O Arrascaeta vem de 2 lesões consecutivas dos posteriores de coxa dos isquiotibiais, que nós chamamos o bíceps femoral, que é um músculo que, hoje em dia, muitos jogadores vêm tendo esse tipo de lesão, porque o futebol ficou mais intenso. Isso é fato. Então, esse músculo posterior, ele não aguenta, vamos, para o leigo entender. Acelerou-se a recuperação dele para jogar a final contra o São Paulo. E agora nós vamos administrá-lo para que ele vá atingir o melhor da sua forma física durante os treinamentos da semana e nos próprios jogos. O Tite tem que adquirir a cara do Flamengo, não o Flamengo a cara do Tite. É um processo inverso. Tite, Fábio, boa noite. Fred Gomes, do GE. Queria perguntar para o Tite um pouquinho de torcida. Na coletiva passada, anterior, o Kiko Menezes falou, tinha te perguntado sobre você estar um pouquinho mais calmo, contido nos gols. Hoje eu vi, quando você sai do banco, que você comemorou muito ali, cerrou os punhos. Tem a ver com esse clássico que você está vivendo a primeira vez? E te perguntar também, se ainda no tema da torcida, você pode falar um pouquinho dessa carona que você deu para o torcedor, que surpreendeu a todo mundo lá na saída do CT. E em relação ao Fábio, sobre... Tem que gritar junto. Ô, Fábio, não, desculpa. Fábio, só porque... Queria saber como é que foi reencontrar o Maracanã com o Flamengo a favor depois de 19 anos, né? Foi 2004 a tua última passagem. Você viveu o Flamengo e Vasco, né? Como é que é ver a torcida de volta? Desculpa por tantas perguntas. O futebol carioca, ele é único, né? Ele tem diferença, sim. E um Flamengo e Vasco é especial. A gente sabe disso. Eu vim conversando com o Juan agora no caminho. A gente sabe a diferença que pode fazer uma vitória no Flamengo e Vasco. É especial. A gente sabe disso. Eu vim conversando com o Juan agora no caminho. A gente sabe a diferença que pode fazer uma vitória no Flamengo e Vasco. Trabalhei em Inter, trabalhei em Grêmio, e lá eles falam muito da virada, né? Quando você ganha o clássico, pode ser a virada. Eu não posso encarar dessa forma aqui, mas eu sei o que é um Flamengo e Vasco. Eu sei o que representa isso para o Rio de Janeiro e o que representa isso para o torcedor flamenguista. Então, nós saímos aqui do Maracanã hoje muito, mas muito felizes e satisfeitos com o comportamento da equipe e da nossa torcida também. Qual era a pergunta? Eu esqueci. Perguntei sobre a tua reação àqueles... da comemoração. O jogo, ele teve muitas etapas diferentes dentro do próprio jogo. Teve diferentes jogos dentro do mesmo jogo. Por exemplo, só para te dar um dado estatístico, a gente faz a análise. Até a hora do nosso gol, nós tínhamos 55% de posse de bola. Num jogo mais apoiado, nós tentando imprimir um jogo mais de aproximação e triangulação, que é a cara do Flamengo e que eu gosto, é a mesma cara, e o Vasco de duelos e transições, e bola aérea com uma equipe já montada, estruturada, coordenada, saída 3, saída 2, lateral mais espetado, quinto por vez, o Piton trabalhando como quinto, estava tendo problema, e essa bola atravessando, e nós tínhamos que fazer esse ponto de equilíbrio entre neutralizar o adversário, o desgaste físico e a condição técnica. Saudações rubro-negras, sejam todos bem-vindos ao nosso canal Mengão News Oficial. Pessoal, trouxe mais esse vídeo aqui, né? O Tite aí, cara, que falou muito bem, né? Sobre a equipe do Flamengo, né? Sobre aí
o jogo entre Flamengo e Vasco, onde o Flamengo venceu por 1-0. E assim, um jogo que tinha que ser bastante trabalhado, estudado, porque estava um jogo truncado, um jogo lá e cá, não tinha favorito, né? O Flamengo começou como favorito antes do jogo, por ter um elenco muito mais qualificado do que o Vasco, mas quando a bola rolou ali, né, o jogo ficou ali muito parelho. Em alguns momentos o Vasco dominando o jogo, como os 15, 20 primeiros minutos do primeiro tempo. No decorrer dos 20, 25 para frente, o Flamengo dominou até o final do jogo, né? E tendo ali poucas oportunidades, tanto o Vasco como o Flamengo. No segundo tempo, a equipe do Vasco da Gama veio para cima, mais confiante, começou um pouco melhor. Só que, né, a qualidade do Flamengo é única, a qualidade do Flamengo é muito diferente, né? É por isso que o Flamengo investe, é por isso que o Flamengo gasta muito e tem retorno por conta disso, né? Quando começou a mudar, o Vasco não conseguiu jogar mais bola e o Flamengo, né, sobressaiu, né? Entrou o Gabigol, começou ali, né, o Thiago Maia achou um passe, uma enfiada de bola muito boa na linha de fundo. O Gabigol fez aquele facão, bateu cruzado, um bate-rebate, sobrou para Gerson, que acabou marcando o gol da vitória e assim fazendo 1-0 para a equipe do Flamengo, né? O Tite aí muito bem nas palavras, apoiando aí praticamente quem entrou, né, o Gabigol, dando moral para não ficar aquela confusão entre ele e o Gabigol. E você comenta aí, torcedor, o que você achou, né, do Tite, o que você tá achando do trabalho do Tite, ele que tá aí com 100% de aproveitamento no Flamengo. Comente aqui, deixa a sua opinião, que é muito importante. Esse aqui foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like, ativa o sininho de notificações e até os próximos vídeos.